you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this now? Are you ready for this? Are you ready for this? There ain't no limit. Are you ready for this? Let me hear you sing it. Are you ready? E bora lá. Esperar só aqui, olá a todos que estão já desse lado. Já está, certo? Nuno? Já está. Ok, super bem-vindos, pessoal do YouTube. Vou só chamar aqui o pessoal do Instagram. Vocês não estão a ver, mas está aqui uma câmera ao lado, onde eu estou a fazer um direto para o Instagram. Olá a todos, bem-vindos a esta live sobre desenvolvimento pessoal. Vai ser uma live que está a ser transmitida em simultâneo, tanto aqui no Instagram como para aquele lado ali no YouTube. São super bem-vindos. Comecem a carregar aqui no aviãozinho, como eu vou fazer agora. Enviem para os vossos contactos, porque hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Vamos falar sobre como aprimorar o nosso... estratégias para aprimorar o nosso desenvolvimento pessoal. Muito bem. A vocês que estão a ver mais tarde, que estão a ver no replay, sejam muito bem-vindos também. Aqui estamos a fazer uma live para o Clube Metanoia. O Clube Metanoia o que é? É um clube de pessoas que se reúnem ao sábado e que estão comigo e com o Nuno Lázaro. É um clube de coaching, portanto eu e o Nuno somos os coaches dessas pessoas e ao sábado temos sessões de mais ou menos 45 minutos de coaching em grupo. Coaching de alta performance, coaching para atingir os teus objetivos. Semana passada, alguém nos trouxe uma questão muito pertinente e nós decidimos não trazer o tema que aconteceu no sábado passado, mas trazer um tema extremamente importante, tanto para as pessoas que estão no Metanoia connosco aos sábados, como para vocês aqui que estão nestas nossas fast sessions, nestas nossas sessões rápidas de desenvolvimento pessoal, foi esse o tema. Então, o que é o desenvolvimento pessoal? Para que é que serve? Quanto tempo é que demoramos a atingir o desenvolvimento pessoal? Sara, o que é isso, desenvolvimento pessoal? O nome já fala por si, certo? Eu vou estar a saltar entre as duas câmaras. O nome já fala por si. O desenvolvimento pessoal é um processo de aprendizagem que ele é contínuo e ele é para sempre. Não é? É um processo que nós vamos aprendendo a melhorar as nossas características, as nossas habilidades, as nossas competências ao longo da vida, de uma forma gradual, de uma forma consciente. Isso vai fazer o quê? Isso vai melhorar a nossa vida. Porquê? Eu sabendo melhor as minhas características, sabendo aquilo que eu tenho que fazer em determinada situação, eu aumento as minhas capacidades. Eu aprendo a lidar melhor com as situações. Só uma adenda aqui para o pessoal do Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, algum comentário que queiram fazer, podem deixar aí o comentário, o mesmo para vocês que estão no YouTube. No YouTube vai ter que ser o Nuno a ler-me os comentários, mas aqui eu tenho o chat presente, eu consigo interagir com vocês, ok? Então, o que é que acontece? No desenvolvimento pessoal, nós aprendemos a lidar com diversas situações sempre da melhor forma. Hoje, aqui neste vídeo, eu vou-vos trazer 12 estratégias. Vou aproveitar, eu ia montar aqui uma coisinha, mas vou aproveitar. Trouxe o flip chart e vou aproveitar e escrever para vocês exatamente esses passos. Portanto, isto não é o passo a passo para chegar ao desenvolvimento pessoal, não é isso. São estratégias, são de facto movimentos que tu tens que fazer, ações que tu tens que implementar na tua vida para conseguires chegar a esse desenvolvimento pessoal, ok? Aumentar, não chegar, porque não há uma meta no desenvolvimento pessoal, como é gradual e contínuo, é continuado, não é? Então, nós chegamos a este patamar, ambicionamos o próximo e por aí vamos. Então, o primeiro, eu vou escrever aqui, creio que acho que quem está no Instagram, vou dar aqui um jeitinho à câmera do Instagram, mas mesmo assim acho que vai aparecer em espelho. Pronto. Mas eu vou escrever, vocês prestem atenção. Então, tu tens que conhecer-te. Ponto 1. O que é isso de conhecer-te?
Tu tens que saber onde tu estás, a tal da clareza que nós sempre falamos, saber onde é que tu estás. Então tira um momento quando tu achares, sim, eu estou com vontade de começar a caminhar por esse caminho do desenvolvimento pessoal para me levar a um próximo nível. Então tira um tempo para ti, percebe se tu estás a viver aquilo que tu te propões. Qual é o teu propósito de vida? Eu e o Nuno temos no nosso escritório a frase do propósito de vida de cada um de nós escrita numa parte da parede. Porque todos os dias, quando nós chegamos ao escritório aqui de casa, nós podemos olhar para a parede e perceber e lembrar-nos de porque é que nós fazemos aquilo que fazemos. Está enquadrado com o nosso propósito de vida. Quando nós não temos a clareza do propósito de vida, nós vamos deixando-nos ir. Então é importante sim saber se tu estás a viver a vida dos teus sonhos, se tu estás satisfeita, e não estou a falar em questões monetárias, ok? Porque tu podes ter um carro fantástico, uma casa maravilhosa e ainda assim seres profundamente infeliz, porque talvez a tua missão, o teu propósito não seja esse. Então sim, nós temos que estar em consonância com o nosso propósito, com aquilo que nós viemos cá fazer, com aquilo que nós interiormente achamos que é a nossa missão aqui. Segundo passo, ler. Ai, Sara, eu detesto ler. Ler não é para mim, eu detesto ler. Hoje temos uma coisa, e se vocês me estão a ver neste momento, todos vocês têm um computador e um telemóvel. E no YouTube há imensos audiobooks. E o que é audiobook? Alguém leu aquele livro e gravou a leitura. Portanto, o audiobook de livro, é o livro lido por alguém que deixou lá a gravação. E até se vocês acharem que a pessoa fala muito devagar, vocês podem ir lá em cima na velocidade e pôr aquilo 1 ou 2 vezes e conseguem semanalmente nos trajetos para o trabalho e de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ouvir livro e semanalmente conseguem ler um livro. O que é que faz os livros? Os livros trazem-vos conhecimentos. Livros, documentários. Ok, Sara, mas eu gosto de um determinado assunto e não há assim, os livros são muito caros nesse determinado assunto. Sim, pessoal, porque os livros em Portugal não são baratos. Mas um determinado assunto mais científico. Eu vou-te deixar aqui 2 referências. O PubMed e o Cielo. São 2 motores de busca, tipo Google, para quem fala inglês. O Cielo acho que também tem em espanhol, francês, não tenho a certeza. Eu procuro nos 2 em inglês, mas vocês podem, são motores de busca de os mais recentes estudos em qualquer área. Então vocês querem, agora muita gente fala sobre jejum intermitente, vocês vão lá e escrevem jejum intermitente. Eu quero ler livros sobre jejum intermitente, Sara, mas eu não encontro. Vão lá e escrevem jejum intermitente. Tanto no PubMed como no Cielo vão-vos aparecer os últimos estudos científicos, as últimas pesquisas que foram feitas nesse assunto. Então isto faz com que livros, artigos, porque nestes artigos vocês leem em 8 páginas, meses de estudo. Livros, o que é que fazem? Livros, artigos, documentários, todo esse material que está à vossa disposição faz com que vocês tenham acesso a anos de conhecimento compactados em pouco tempo. E isso traz-vos muito acesso ao conhecimento. Terceira coisa que vocês têm que fazer é experimentar. Porquê experimentar? Sabem aquela situação da pessoa que olha para uma determinada comida e diz, nunca comeu aquilo, mas já diz, não gosto disso, isso, sei lá. E nós forçamos a pessoa, não, experimenta. Eu às vezes costumo brincar com isso e digo, ao menos não morres estúpido, sabes que não gostas, mas experimentaste. É a mesmíssima coisa no desenvolvimento pessoal. Tu estás a fazer um trabalho de uma determinada forma, sempre da mesma maneira, e de todas as vezes que vais fazer esse trabalho usando a mesma estratégia, tens um resultado que não te agrada. Experimenta outra estratégia. Olha à volta, o que é que está a ser feito? Ou então, pensa numa estratégia, tu própria que criaste essa estratégia e pensas, não, mas isto é muito fora da caixa. Experimenta. Só quando tu experimentas, tu podes perceber se o teu resultado é melhor ou pior do que aquilo que tu vens vindo a fazer. Então, sim, tu tens que experimentar, sair da tua zona de conforto, ver outras coisas que não é o
o teu círculo onde tu te moves, sair daquilo que tu estás habituado. Sair disso porque vais ter contacto com outras realidades que não são a tua e isso vai aumentar o teu conhecimento e a tua capacidade de ver as coisas. Se eu estou aqui, eu vejo as coisas para ali de uma determinada forma, mas se eu for lá mais perto, eu já as vou ver de outra forma. Da mesma maneira aqui, se eu olhar para esta câmara ou se eu olhar para esta câmara, eu não consigo ver esta câmara, mas se eu olhar para ali, vocês daí dessa câmara não me conseguem ver e vocês têm uma outra perspectiva e eu sou sempre a mesma Sara, mas sou vista de várias perspectivas. Nós temos que trazer isso para a nossa vida em todos os aspectos, económico, financeiro, familiar, profissional, ok? Então, depois de nós nos conhecermos, de adquirir, atenção que este ler é adquirir conhecimento que pode vir de diversas áreas, vocês têm que aprender a traçar metas e objetivos. E porquê? Porquê traçar metas e objetivos? Está provado, está cientificamente provado que quem escreve as suas metas no papel, que quem escreve um plano, ainda que neste momento não saiba como é que as vai alcançar, mas está cientificamente provado que há 52% mais de hipóteses de as alcançar, ok? Então, por isso, eu sempre indico aos meus clientes, indico e faço-os fazer isso, escrever as suas metas no papel e depois há uma série de técnicas que nós usamos para chegar lá. Mas sim, é importante escrever, traçar onde é que vocês querem chegar. Onde é que eu, Sara, quero chegar? Quanto é que eu quero ganhar por ano? Quanto é que eu quero ganhar por mês? Quanto é que eu quero que seja o meu salário? Quanto é que eu quero pesar? Quantos livros eu quero ler? Em que é que eu quero melhorar? Ok? Há coisas que nós podemos mensurar dessa forma, com números. Quantas horas por dia, quantas horas por semana eu quero dedicar a mim mesma. Há coisas que nós podemos mensurar dessa forma. Outras, como por exemplo, eu quero ser melhor filho, eu quero ser melhor mãe. Ok, então, como isto é muito abstrato, nós vamos pegar nesses conceitos e vamos mudar esses conceitos para coisas que possamos medir. Eu quero ser melhor filho. O que é melhor filho? É porque eu desde que moro sozinho, eu não vou à casa dos meus pais frequentemente. Ok, então quantas vezes vais à casa dos teus pais por semana? Vou lá aos domingos que eu quero passar para recolher a sopa que a minha mãe fez. Ok, então e que tal se passares a ir aos domingos e às quartas? Isso já faz-te um melhor filho? Então já conseguimos mensurar, ok? Eu quero ser uma melhor mãe. O que é que faria uma melhor mãe? Além daquilo que tu já fazes, o que é que te tornaria uma melhor mãe? Passar 15 minutos por dia só com o meu filho. Assim, atenção que as crianças, isto é aqui um à parte, as crianças não precisam que vocês estejam 6 horas com elas para que elas vos sintam presentes, ok? Se vocês estiverem 10, 15 minutos com uma criança, mas esse tempo, 100% desse tempo é para o teu filho, isso é aquilo que vai criar memórias nele, isso é o que vai encher o potinho dele do amor, ok? Olá, Lohane. A Lohane pergunta-me o que fazer para melhorar. Lohane, eu acho que tu estás a falar em relação ao desenvolvimento pessoal, é isso? Se puderes descrever-me um bocadinho melhor essa tua pergunta, eu respondo-te mais assertivamente. Então, depois de nós sabermos isto tudo, traçamos as metas, os objetivos e não podemos fazer o quê? Não procrastines. Que é como quem diz, não empurres com a barriga, não faças amanhã, age. Ok? Age quando? Agora, hoje, depois desta live, depois deste vídeo, tu vais parar e no primeiro momento que tu tiveres tempo, tu vais pensar sobre aquilo que eu viste aqui e vais tentar criar uma estratégia. Vais tentar seguir estes passos. Porquê? O nosso cérebro tem duas funções primordiais. Poupar energia e poupar-nos à dor. Ok? Afastar-nos da dor. Então, poupar energia, o que é isso? Sabem quando vocês conduzem, vão a dirigir para o trabalho e chegam lá e nem se lembraram por onde é que passaram, com que carros é que se cruzaram, porque nós já vamos no automático. Então, se nós não estivermos atentos a estes passos, há um momento na nossa vida em que nós começamos a viver no automático. Eu acordo às 6 da manhã todos os dias, eu tomo banho, eu seco o cabelo, eu desço, faço café, pego no carro, deixo o meu filho na escola, vou para o trabalho, chego ao trabalho e nem me lembro que fiz isto tudo. Então, isso é o viver no automático. Sempre que há uma coisa nova
que pode nos trazer muito mais felicidade, muitas vezes o nosso cérebro arranja milhões de desculpas para dizer não faças isso. Porquê? Porque uma adaptação a uma coisa nova vai nos gastar mais energia. Então essa adaptação a essa coisa nova que nos gasta energia, o nosso cérebro não entende como vamos ser mais felizes ali. Não, ele levanta uma série de coisas para nós não irmos, para não gastarmos essa energia. E também a questão do afastar-nos da dor, porque nós temos aqui uma parte do nosso cérebro, o sistema límbico, que ele não nos faz comportarmos-nos como animais. Lá nos primórdios nós fugíamos dos perigos, não é? Então para ele, tudo aquilo que é para ele, nosso cérebro, tudo aquilo que nós não conhecemos pode representar um perigo. Perigo lá atrás na humanidade está diretamente associado à morte, então o nosso cérebro não quer nada novo para nós não morrermos. Eu sei que isto parece assim, nossa, que escandaloso, mas é assim, ok? É assim que funciona a nível da neurociência. É assim, quer dizer, é assim, eu estou a dizer isto de uma forma muito rasa. Então, a Lorena estava aqui a dizer, eu estava a comentar que devemos de pensar como devemos melhorar para metas como, exatamente, como ser um melhor filho, exatamente. Obrigada, Lorena, pelo seu comentário. Então, depois disto, de não procrastinares, de agires, de pensares assim, ok, o meu objetivo é emagrecer e eu quero correr de manhã. Dou sempre este exemplo, mas vou dar aqui outra vez porque foi que me lembrei. O que é que eu posso fazer de manhã quando o despertador toca? Se eu tenho que acordar às 6 para fazer exercício, eu vou ter que acordar às 5. Então o despertador toca e eu vou pensar, Sara, tu mereces ficar aqui a dormir porque ontem trabalhaste tanto e tal, então eu vou colocar o meu despertador lá longe para me obrigar a sair da cama, ok? Então, 6º ponto. E isto é um bocadinho contraditório, mas faz uma coisa de cada vez. Ok, isto é cada. Faz uma coisa de cada vez. Porquê? Nós somos educados que, se eu vos perguntasse, se isto fosse ao vivo e eu perguntasse assim, quem é que tem a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo? De estar com o bebê ao colo, estar a mexer a comida, estar com o telefone assim e ainda o pé a baloiçar o outro bebê que está ali. O homem ou a mulher? Toda a gente, ou maioritariamente, me iriam responder a mulher, porque a mulher é multitasker, a mulher é multitarefas. Isso não é verdade, ok? Isso não é verdade. O nosso cérebrozinho, o das mulheres e o dos homens, aliás, o nosso pesa mais ou menos 1,2 kg e o dos homens pesa mais ou menos mais 200 gramas. Isso não significa que o homem tenha mais funções que a mulher, ok? Isso apenas significa que o crânio do homem é maior, portanto tem que haver uma maior massa encefálica, uma maior concentração de massa encefálica para que não haja danos, para que o cérebro não se mexa. O que acontece é que algumas áreas do nosso cérebro responsáveis por algumas funções trabalham diferente na mulher e no homem, exatamente por causa do nosso desenvolvimento. Por exemplo, as nossas áreas, as áreas que nós temos que são responsáveis pelo diálogo, pela comunicação, pela fala, são mais desenvolvidas na mulher do que no homem. Porquê? Porque ao longo do desenvolvimento da espécie, nós falávamos muito umas com as outras enquanto os homens iam caçar. O homem ir caçar e regressar com a caça e com os pauzinhos para fazer as fogueiras fez com que o homem desenvolvesse mais a sua área, as suas competências de... falhou uma palavra agora. De orientação espacial. Mas a mulher não é multitarefas. A mulher aprendeu, e o homem aprendeu, porque isto vai passando de geração em geração, nós fomos aprendendo que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem tem que fazer uma coisa de cada vez. Não é verdade. Homens e mulheres que sejam obrigados a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nas mesmas circunstâncias, vão conseguir desempenhar essas tarefas. Mas o que é que acontece a alguém que está a fazer tudo ao mesmo tempo? Duas coisas. O trabalho não é bem feito, porque o foco não está naquilo que tem que ser feito neste momento. Portanto, eu estou a fazer uma coisa, atenta à outra, preocupada com uma terceira. Obrigada, Murilo. Estou a fazer uma coisa preocupada com aquilo que eu tenho que fazer a seguir ou que eu tenho que entregar tudo ao mesmo tempo.
Isto é importante. Faz uma coisa de cada vez. Faz como tem que ser feito. Dá 100% de ti enquanto ali estás. E quando fazes aquilo que estás a fazer, não te preocupes com aquilo que vem a seguir, ok? Isso causa o quê? Também causa ansiedade, mas não vamos por aí, porque eu agora lembrei-me de quem vive mais o futuro fica ansioso, mas não vamos por aí. O que eu quero que vocês se lembrem é desta questão. Faz uma tarefa de cada vez. E há até uma técnica que vos posso falar agora, que chama-se técnica do Pomodoro. Pomodoro porque é um tomatinho de cozinha, aqueles relógios de cozinha, em que vocês podem, por exemplo, estão em casa, há imensas coisas para fazer em casa, vamos imaginar que, ou até podem estipular isto na rotina diária, há imensas coisas. Então façam isto com as vossas crianças, 20 minutos para cada tarefa. Ok, eu tenho 20 minutos, vamos imaginar que a nossa vida é como uma casa com divisões. Então eu tenho 20 minutos para a cozinha, eu tenho 20 minutos para o meu quarto, eu tenho 20 minutos para a sala. E quando pararem esses 20 minutos, não importa se a cozinha não está impecável. Importa que eu vou sair dali e vou para a próxima tarefa, ok? O tempo que eu estou a despender para realizar aquela tarefa é daquela tarefa. E, seguidamente, eu passo para a próxima tarefa, ok? Ponto 7. Posto isto, ponto 7. Autoinvestimento. O que é o autoinvestimento? O nome já está a indicar, é investirmos em nós mesmos, ok? É fazer o quê? Quando nós investir em mim mesma, por exemplo, aprender uma nova língua, fazer um curso, tirar um tempo para mim, gostas de um banho de banheira, tira esse tempo para ti. Tu mereces esse tempo. E uma coisa muito importante, tiraste esse tempo para ti, conseguiste no final do dia ter esse tempo para ti, celebra. Porquê? O teu cérebro, o nosso cérebro tem um registro. Tem um registro das nossas vitórias e tem um registro das nossas derrotas, desde que nós nascemos. E o que é que isto faz? O que é que acontece quando nós atingimos vitórias? Atenção que isto é muito importante para nós, adultos, para alguns adolescentes que por aí estejam e também para os pais. Todos os pais que estão aqui agora, prestem muita atenção. Quando nós não celebramos as vitórias de uma criança... Vocês lembram-se quando o vosso filho começou a andar? Toda a gente fazia... Só que depois a criança foi fazendo as coisas e coisas novas para ela, que para ela continuaram a ser metas alcançadas, coisas que até era difícil, sei lá, servir-se, pôr a sua comida no prato, sem sujar tudo à volta. E nós não celebramos essas coisas. Então o que é que acontece? O nosso cérebro não mantém esse registro como um... Em inglês a palavra é achievement, em português não me estou a lembrar, mas é como alguma coisa que tu conquistas, uma vitória. Então, como o teu cérebro não tem esse registro dessas vitórias, ele vai ter sempre das derrotas. Porquê? Porque sempre que o teu filho fizer alguma coisa de errado, tu vais estar lá para lhe dizer, não é assim que se faz. Eu disse-te, faz isso direito. E se calhar a ti também foi dito isso. Então, sempre que o teu cérebro, sempre que tu conseguires alguma coisa, celebra, nem que seja com um banho de espuma, nem que seja com 5 minutos fechada em qualquer lugar. Sara, mas eu tenho 4 filhos, eu não consigo esse tempo. Fecha-te durante 4 ou 5 minutos na casa de banho, nenhum deles vai perceber que tu saíste por 4 ou 5 minutos, ok? E pensa, eu consegui fazer o relatório que eu tinha que fazer em home office. Eu consegui. Porque quando lá à frente acontecer um novo desafio, o teu cérebro vai lá atrás e vai pesquisar assim e perceber, eu consegui isto, num momento de stress, eu já consegui fazer isto. Se não estiver experiências positivas, experiências de vitória lá no teu registro, o que vai acontecer é que o teu cérebro vai dizer, calma, nós nunca fomos capazes de fazer isto. Acende-se aquela lanterninha vermelha, aquela lanterna que não nos permite ver as outras hipóteses. E muitas vezes isso é o que acontece quando a pessoa estuda para um exame, chega lá e diz, deu-me um branco. Essa pessoa sabia, estava preparada para o exame, mas muitas vezes, quando ela teve exames ao longo da vida, ela não se deu ao privilégio, não se deu o prazer de se autoelogiar, de dizer, uau, eu consegui. Na minha turma, teve toda a gente
abaixo de 14 e eu fui o único que tive 18. Eu sou top. Temos que registar isto aqui dentro, porque lá à frente, e temos que ensinar os nossos filhos também a dizer-lhes não, obviamente, mas a elogiá-los quando eles fazem alguma coisa boa. Oi, Érica. Então, autoinvestimento é isto mesmo, é nós olharmos para nós mesmos e percebermos que também merecemos, ok? Não temos só que dar aos outros, também temos que dar a nós. Isto vem ligado, está linkado com o ponto 8, que é a formação. O que é a formação? É o desenvolvermos as capacidades e as habilidades que nós sabemos que são necessárias para chegarmos onde nós queremos chegar. Ok, eu quero ir morar no estrangeiro. Eu moro no Catar, ok? Eu moro no Catar porque o meu marido teve uma proposta de emprego para vir para cá. Ele teve que falar inglês. Na altura, ele veio, o inglês dele era mais ou menos, ele falava muito bem espanhol. Mas, hoje, que ele já está cá há 12 anos, há quase 12 anos, ele já dá uns toques no árabe, não é? Já consegue uma conversinha em árabe. Eu não consigo conversinha nenhuma em árabe, não é? Então, se eu quiser trabalhar num hospital público, por exemplo, e ser psicóloga num hospital público, muitas portas estão fechadas. Então, se isso fosse uma coisa muito importante para mim, eu teria sim que aprender árabe. Então, saber árabe no mundo árabe, obviamente que me vai abrir muito mais portas do que alguém que sabe falar alemão, francês, inglês, mas não sabe falar árabe. Ok? Então, o que eu quero dizer com formação é isto mesmo, é nós capacitarmos-nos lá à frente, lá atrás, desculpem, quando nós estamos a traçar metas e objetivos, depois de nos conhecermos, depois de eu saber aquilo que eu sou capaz, aquilo que eu sou boa a fazer. E quando eu estabeleço as metas, eu penso assim, ok, eu sou muito boa nisto, nisto e nisto, mas eu teria que ser melhor para chegar lá. Vai atrás do que tu queres ser. Vai atrás. Eu sou podóloga, mas eu queria ser fisioterapeuta. Vai atrás. Aproveita o dinheiro que tu estás a ter da podologia, inscreve-te numa faculdade e faz as duas coisas ao mesmo tempo, porque não? Isto tem a ver com a formação. Nono ponto número 9. Desenvolve os teus pontos fortes. Sara, mas eu vou desenvolver os meus pontos fortes, porquê? Então, não seria aí desenvolve os meus pontos fracos? Eu tenho aqui uma cábula, tenho aqui um post-it, porque eu não me ia lembrar do nome destes dois autores, então eu vou ler. Marcus Buckingham e Donald Cliff, no livro, e este livro eu já sei, Descubra os seus pontos fortes, eles têm um estudo, e lá o início do livro fala sobre o estudo, e depois eles ensinam porque é que é importante nós desenvolvermos os nossos pontos fortes. É muito importante reconhecer naquilo que eu sou boa e perceber que se eu sou boa naquilo, eu posso ser ainda melhor. Se o meu nível de autodisciplina, os meus níveis são isto, se o meu nível de autodisciplina está aqui e o meu nível de organização está aqui, se eu quero vir para aqui para cima, de certeza absoluta que eu vou entender que eu posso elevar o meu nível de organização também. Então, o que é que isto faz? Há muita importância, lá está, ligado com aquilo que eu disse do cérebro, de ligarmos... Obrigada, Lohan. Ligado com aquilo que eu disse do cérebro, que nós temos aquele arquivo. Há um filme da Pixar, se não me engano, não. E talvez o Nuno se lembre do nome. Acaba em mente. Tem uns bonequinhos sobre emoções. Talvez, se vocês se lembrarem do nome desse filme, escrevam aí para mim, por favor. Vocês também, por favor. É qualquer coisa mente. Que tem uns bonequinhos que vão lá clicar por causa das emoções. Então, desenvolver os nossos pontos fortes faz isso mesmo. Vai lá ao nosso arquivo e diz, eu já sou muito boa a falar inglês, mas eu fui fazer o exame para fazer o exame internacional para falar inglês e eu tive uma excelente nota. Eu sou ótima. Eu já deixei de ser boa, eu sou ótima. E aumentar o valor dos meus pontos fortes, em vez de eu só olhar para aquilo que eu preciso melhorar, dá-me autoestima e funciona como propulsor para eu também melhorar o quê? O ponto 10. Os meus pontos fracos.
que eu percebo que eu já sou boa em determinadas coisas, divertidamente, exatamente, Érica, obrigada. A Érica disse-nos ali, o filme é divertidamente. Se puderem, vejam esse filme, está no Netflix e também está no YouTube, de certeza absoluta. Porquê os pontos fracos depois dos pontos fortes? É mais fácil para mim pegar numa... Se eu já sou boa, se eu já sou boa em determinada coisa, inside out em inglês. Se eu já sou boa em determinada coisa, significa que para mim eu não tenho muito esforço em fazer isso em que eu sou boa. E isso vai aumentar em mim, vai me dar um reforço positivo para eu continuar a ser melhor ainda. E depois olhar para os meus pontos fracos e perceber que se eu conseguir evoluir, que uma pessoa que tem aquelas minhas características de pontos fortes vai sim conseguir melhorar os seus pontos fracos. Então, eu vou conseguir perceber o que é que eu preciso de fazer. E é nesse momento que eu vou lá ao meu arquivo cerebral e penso, ok, se eu já consegui melhorar isto, isto e isto, eu sou capaz de melhorar isto, isto e isto, ok? Bom, ponto 11. Aprenda a lidar com o fracasso. O fracasso é muito importante. Porquê? É o fracasso que nos faz ajustar a rota. É o fracasso que nos dá... Obrigada, Érica. É o fracasso que nos dá feedback. Se eu vier aqui, ou numa aula, em que eu esteja numa aula, ou em qualquer situação da vossa vida, pensem na vossa vida, se calhar não agora, mas lá atrás, em que vocês estão a fazer determinada coisa e nunca ninguém vos corrigiu. O que é que vocês podiam ter melhorado se ninguém corrigisse? Vocês não melhoravam nada, porque não têm um feedback. Agora, o fracasso, em todos os vossos fracassos, vocês conseguiram melhorar. Se vocês tiveram vontade. Ok? Se vocês tiveram... Os fracassos podem ser a oportunidade para mudarmos, para a nossa vitória, exatamente, para mudarmos a nossa vida. Porquê? É perante o erro que nós ajustamos, como eu estava a dizer. É perante o erro que nós conseguimos perceber, ok, isto aqui não está a dar um bom resultado, vou tentar de uma outra forma. O fracasso é tipo assim, o propulsor para o sucesso. E lembrem-se de uma coisa, eu fiz um post estes dias sobre isso, que era, antes de melhorar, piora e piora e piora. Se vocês forem ver as grandes invenções da humanidade e as grandes conquistas tecnológicas da humanidade, por exemplo, são precedidas de, muitas vezes, dezenas de fracassos. Não me querendo alongar, já me alongando, vamos então para o 12. Ponto 12 e último, é uma pergunta. Em que mesa tu almoças? Sara, o que é que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal? Vocês com certeza já ouviram isso e está provado cientificamente que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. E por isso a pergunta, em que mesa tu almoças? Se tu queres estar com fulano de tal, que é top das galáxias naquilo que ele faz. Sara, mas eu não consigo estar onde ele está, eu não consigo chegar lá, como é que eu vou chegar a um Tony Robbins e dizer, olha, estou aqui, sou a Sara, vim almoçar contigo? Ok, então quem é que eu conheço antes do Tony Robbins que não está tão longe de mim como o Tony Robbins, ok? Não sei se todos conseguem ver a minha mão, ok? Tony Robbins está aqui. Quem é que eu conheço que já esteja aqui? Aqui está o Dean, ok. E do Dean, quem é que eu conheço que está mais perto? Está aqui a Carissa Cushis. E quem é que conhece a Carissa Cushis que está mais perto de quem eu conheço? Entendem? Então, quando eu chegar aqui, quem é esta pessoa que eu conheço? Então eu vou começar a estar com essa pessoa. Andar, então eu não escrevi nada aqui. O 12, modelar. Modelar inspirando-se. Escolhe uma pessoa para modelar. Eu falei aqui de Tony Robbins, podia ser qualquer um dos outros que eu disse a seguir. Escolhe o teu, na tua área. Conhece a Sara Bahia? Esta Érica é incrível. Olhem para essa pessoa e pensam assim, o que é que ela faz? Porque hoje em dia, se nós admiramos essa pessoa, com certeza nós acompanhamos essa pessoa na internet. Vejam, o que é que essa pessoa faz? O que é que essa pessoa lê? Quais são os hábitos dela? Mas eu não tenho dinheiro para isso. Tudo bem, então vai abaixo. O que é que tu
tens hoje em dia que te faz ou melhor, isso. O que é que tu tens hoje em dia que tu podes fazer algo semelhante àquilo que ele faz? Àquilo que a pessoa que tu modelas, que tu gostas muito, que tu admiras e que tu queres ser parecido, o que é que tu podes fazer? Faz o melhor que podes com aquilo que tens hoje. Ok? É hoje. E pôr em prática estes 12 pontos. Não é preciso ser nesta ordem, mas eu garanto-te que estes 12 pontos, se postos em prática, não adianta vir para aqui, saber só de blá 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 e falar muito, ok? Importa colocá-los em prática. Se não os colocares em prática, o tempo que estiveste aqui foi totalmente inútil. Todo o conhecimento que tu estás a ter aqui ou em qualquer outro lugar, se não colocado em prática, é absolutamente inútil. E falando ainda sobre Tony Robbins, porque me lembrei agora de uma frase dele, ele diz que não são as circunstâncias que determinam o nosso sucesso, são as nossas decisões. Então não importa onde tu estás neste momento, não importa se tu estás desempregado, não importa se tu tens a tua luz em atraso, não importa se tu estás doente, importa o que é que tu decides fazer nesse momento. Se estão para cortar a tua luz, o que é que te impede de abrires os teus armários, perceberes o que está lá dentro, o que é que tu podes fazer para vender ao pessoal do teu prédio hoje? O que é que te impede de abrir o teu armário, ver as roupas que tu já não usas e decidires vendê-las para fazer um dinheirinho extra? Então, a única coisa que eu vos quero dizer, depois disto tudo, e para terminar, é mesmo isso. Tudo tem a ver com a decisão. Decisão que, se não for seguida de uma ação, vale de muito pouco. Ok? Quero agradecer-vos por esta live, pela vossa participação. Quero agradecer-vos também aqui no Instagram. E ler aqui, a Érica diz que estava a precisar deste conteúdo. Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Não era para ser este conteúdo esta semana. E no sábado tivemos essa questão e eu e o Nuno decidimos falar um pouco sobre o que é que muda de facto, o poder da decisão, o poder do desenvolvimento pessoal. E a Lorraine diz-nos, nem que seja ter uma rotina de trabalho, estudo parecido com dessa pessoa. Exatamente. Perceber o que é que vocês podem olhar para essa pessoa e trazer para a vossa vida. Copiar os hábitos. Ele corre 12 km. Ok, tu podes andar 12 minutos. É por aí. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa participação. E não se esqueçam, quarta-feira, cá estamos novamente com outro tema no Clube Metanoia. Um beijo e fiquem bem.